nossa 14ª sessão. Hoje está bom. Vou pedir ao secretário para fazer a leitura dos ofícios aqui. Primeiro é onde o Sindicato dos Servidores Públicos pede a sede para fazer as suas eleições da diretoria aqui, dia 21/11. Você fazer a leitura do pedido e da minha resposta. Tiros, 17 de setembro de 2018. A Câmara Municipal de Tiros, Minas Gerais, excelentíssimo senhor presidente Vantuir Maria Teixeira, prezado senhor, este sindicato vem a vossa excelência solicitar a possibilidade de ceder o salão da Câmara Municipal para realizar as eleições da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Tiros, SISMUT, dia 21 de novembro de 2018, às 8 horas, das 8 às 18 horas. Certos de poder contar com vosso apoio, antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Fernanda Helena Gonçalves Araújo, presidente do SISMUT. Tiros, 19 de setembro de 2018. Ofício número 22 de 2018. Da Câmara Municipal de Tiros para o Sindicato dos Servidores Municipais de Tiros, referente ao atendimento à solicitação. Excelentíssima Senhora, em atenção ao ofício, onde Vossa Excelência solicita o empréstimo do plenário vereador Urgêncio Bom Tempo do Amaral, fica autorizado o uso deste plenário no dia 21/11/2018, no horário de 8 às 18 horas, conforme solicitação, ficando o mesmo na responsabilidade deste sindicato. Na oportunidade, apresento-lhe protestos de elevada estima e consideração. Vantuir Maria Teixeira, presidente. Muito obrigado, secretário. Comunicar também aos companheiros, dia 27/9, estou intimado novamente do promotor. Dessa vez agora para falar sobre o portal da transparência. Não sei o que eles acharam que não está completo, mas nosso portal, em relação da prefeitura, que está mais atualizado. Parece que está faltando muita coisa, não, mas às vezes é que é só informação, né? Eu vou pedir ao secretário também que fazer a leitura da nossa ata lá da festa, que nós não fizemos daquele dia, então deixou para ler aqui hoje. Ficou como você que fez, né? Por favor. O resto é assinatura. Para baixo é assinatura. Ata da primeira sessão especial da Câmara Municipal de Tiros do exercício de 2018, que concede títulos honorários de cidadãos tirenses. Aos 8 dias do mês de setembro do decorrente ano, às 10 horas, na Praça de Santo Antônio de Tiros, conforme resolução número 2 de 2018, que transfere local de reunião da Câmara Municipal com a presença de toda a edilidade, o chefe do Poder Executivo, senhor Júlio André de Oliveira, e sua esposa Fernanda Aparecida Lagares de Oliveira, o vice-prefeito, senhor Divaldo Luiz de Lima, a rainha da 20ª festa e demais autoridades e visitantes. Foi aberta a sessão especial da Câmara Municipal sob a presença do edil... presidência do edil Vantuir Maria Teixeira e secretariado por mim, Geraldo Roberto Martins. Após a formalidade, apresentou-se a ordem do dia. Entrega de títulos honorários de cidadão tirense, conforme projetos de decretos legislativos, aprovado na terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal, realizada em 16/8/2018, são eles: 1º de 2018, 2 de 2018, 3 de 2018, 4 de 2018, 5 de 2018, 6 de 2018, 7 de 2018,
8 de 2018 e 9 de 2018. Ainda, entre as entregas, houve uma homenagem ao senhor Adilson Rodrigues, com uma dança de capoeira coordenada pelo mestre Tim e mestre Alvacir. Após leitura e entrega de todos os decretos legislativos, juntamente com as placas de homenagens, passou-se os trabalhos ao prefeito municipal, senhor Júlio André de Oliveira, que também passou a fazer suas homenagens. Desta vez, a medalha comendada Zeca Bom Tempo. Primeiramente, convidou à frente para receber a sua homenagem o senhor Vantuil Maria Teixeira, que agradeceu e sentiu-se muito honrado. Convidou também o senhor Wilson Donizete da Silva para também receber sua medalha comenda Zeca Bom Tempo, que também fez seus agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, referente à ordem do dia, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, ordenando-me que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos. Tiros, 8 de setembro de 2018. Alguma ressalva, gente? Ufa. Então vamos à aprovação da ata. Reginaldo? De acordo. João? Elias? Marcos? De acordo. Zé Mário? De acordo, sim, senhor Ivan? presidente. De acordo. Geraldo? De acordo. Portanto, aprovada por todos presentes. Então, nós vamos passar para o projeto das referências diárias, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Lembrando que esse projeto foi pedido pelo Dr. Geraldo, nosso promotor. Eu já mandei cópia para ele, já me chamou lá para discutir sobre ele, algumas coisas que ele não concordou, nós fechamos ele, mais ou menos desse jeito aí agora. Pediu para ver. Eu vou pedir para o Geraldo fazer a leitura dele, para nós, essa leitura vai fazer e a gente vai discutindo, gente, porque tem que ter a participação de todos, né? Vou te passar uma cópia, você fazendo leitura, pode fazer com calma, qualquer coisa que achar que deve, vamos discutir, vamos parando ele aqui, já dá as paradinhas dele, né? Projeto de lei número 19, de 15 de setembro de 2018. Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Câmara Municipal de Tiros, Minas Gerais, aprova. Capítulo 1º. Da instituição das diárias e da motivação. Artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Tiros a concessão de diárias a vereadores e agentes públicos para custeio de despesas de viagens para fora do município, realizadas em caráter eventual e transitório, nos seguintes casos. Inciso 1º. Para comparecer em reunião previamente marcada com autoridades de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para tratar de assuntos de interesse do Legislativo. Inciso 2º. Para a participação em encontros, seminários, cursos ou congressos, com o objetivo de ampliar conhecimentos para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de agentes públicos, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções. Inciso 3º. Para representar a Câmara Municipal de Tiros em eventos por delegação ortogada pelo presidente da mesa diretora ou por ocupantes de cargo com atribuições similares. Inciso 4º. Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à Câmara Municipal de outros municípios e a outros órgãos públicos
a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal de Tiros. Inciso 5º. Para comparecer em empresas e institutos de consultoria ou em reunião com especialidade em materiais técnicos que sejam objeto de proposição legislativas da Câmara, mediante a prévia designação pela mesa diretora. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, os beneficiários deverão apresentar relatórios circunstanciados de viagens. No quinto? Para comparecer em empresas e institutos de consultoria ou em reuniões com especialistas em matérias técnicas que sejam objeto de proposição legislativa da Câmara, mediante prévia designação pela mesa diretora. Ah, entendi. Entendeu? Pode continuar? Só pela designação da mesa que pode ir, né? Parágrafo 1. Então, em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, os beneficiários deverão apresentar relatórios circunstanciados de viagem, acompanhado de comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários, cursos ou visitas a autoridades, tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem. Artigo 2º. Só um minutinho de novo, vamos discutir esse assunto aí também, que esse aí é de interesse nosso. No caso aqui, se eu, por exemplo, eu estou fazendo um curso, o diploma serve de comprovação e os dias que eu fiquei no curso, não é isso que você está falando? Porque declaração do evento. Tá, certo, eu sei como é que é. Mas aí, repete esse aí para nós, por favor, Jorge. Parágrafo 1. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, os beneficiários deverão apresentar relatórios circunstanciados de viagens, acompanhado de comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários, cursos ou visitas a autoridades, tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem. Não, aí não está falando nada de prestação de conta com nota fiscal, né, de viagem. Não, mas não é. Não, Tem uma viagem, você não tem que prestar conta. está no mesmo da necessidade. Agora é interessante, lá nos cursos mesmo já falou para mim que é importante você tirar foto, que você está lá e... Pois é, tudo que comprova é bom. Agora, o bom mesmo, todo curso tem aquela secretária ficar por conta. Você pediu uma declaração, elas, né? De que fez o curso, tal, elas fornecem direitinho. Aqui também é bom, junto com o certificado é bom para a DUS. Mas hoje já existe, que os cursos que a gente faz, você põe o dedo lá, pois vai para o Tribunal de Contas, direto. Pois é, mas aí dentro da declaração dela é porque está comprovado que está assinado ali, por isso que é bom a declaração dela. É igual todas as vezes que a gente vai, a gente traz o certificado. Certificado vai pedir a declaração que a secretária fica lá, você faz na hora para você, viu? Por favor. Artigo 2º. A percepção de diárias de viagem terá caráter eventual ou transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória. A percepção de diárias de viagem terá caráter eventual ou transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória. Pois é, e o que significa essa palavra caráter... De caráter eventual? Eventual e transitório. Aí eu vejo que seja... De transitório seria de transporte, essas coisas, locação, de transitar? Não. Algum documento? É coisa do normal, né? Certo. Lá você pega Na Assembleia, por exemplo, a certidão que você vai lá, você chega declaração. vai a serviço da Câmara. Você vai lá no balcão,
Eu já tenho até o cadastro lá. Você vai lá e fornece que realmente você tem. Eu também tenho. Sabe? Pois é, isso é importante. Igual vai por outras coisas, né? Exatamente. Ainda vai chegar. Né? o gabinete e vai te constar isso tudo. E o transitório, no meu ponto de... Aí já os João. Tem que estar disponível, que é o tempo para fazer aquilo ali. Se eu for fazer aquilo, tem que ser feito. Pois é, mas esse aqui, Outra ó, coisa. o Vantuir, esse aqui não fala sobre assim, esse aqui não entra o valor do pagamento que a Câmara paga no curso? Não é o Artigo 3º. Os vereadores e agentes públicos do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da sede da Câmara Municipal de Tiros, nos casos previstos no artigo 1º desta lei, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com transporte, alimentação, hospedagem e deslocamento urbano. Parágrafo. O que mandou era um parágrafo único. Eu preferi colocar parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Esse parágrafo segundo foi o que eu criei. Por quê? Porque as inscrições desses cursos não tinha nada que autorizava essas inscrições, sabe? E agora vai ver que vocês vão ver, eu acrescentei a inscrição do curso também no projeto, porque senão eu ficava sem documento autorizado a pagar a inscrição. Então, Parágrafo 1º. Considera-se agente público, para os efeitos desta lei, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Quando o deslocamento se der em virtude de participação em cursos ou seminários, a inscrição será paga diretamente pela Câmara Municipal. aí vai ser, viu? Artigo 4º. A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Parágrafo único. As despesas de viagens serão feitas por meio da rúbrica Diária de Viagem, Vinde Consultas 740-569, que saiu na revista do TCE. Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui é porque é a rúbrica do Tribunal de Contas que autoriza esse tipo de despesa. Portanto, nós estamos obedecendo a ela. Sabe? Artigo 5º. A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do presidente da mesa diretora ou ocupantes de cargo com atribuições similares. Parágrafo único. Nos casos em que o presidente da mesa diretora ou o ocupante de cargos com atribuições similares for beneficiados com diária ou estiver afastado do serviço, caberá ao vice-presidente da mesa diretora ou ocupante de cargos de atribuições similares a competência prevista no caput deste artigo. Só um minutinho, vamos voltar aí também. No caso, o vice-presidente sou eu aqui, que hoje, se o Vantuir não estiver presente, de licença, alguma coisa assim? Mas está dizendo mais se no meu caso, se eu for fazer um curso, eu dependo da sua autorização. Da minha autorização. Entendeu? Para mim, eu não posso me autorizar. Você não Eu pode... preciso, no caso, do vice-presidente. Entendi. Artigo 6º. O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do agente público ou parlamentar, o destino do deslocamento, a motivação, o período de duração do afastamento perante comprovante e os valores das diárias concedidas. Justamente aqui que a gente discutiu, exemplo. deslocamento motivado pelo período de duração e afastamento perante comprovante. Os comprovantes é a tal declaração, o certificado, né? Pronto, viu? O que vai... Esse a gente precisa. Agora, uma coisa que também é clara, gente, esses cursos, às vezes começa na terça-feira. Se vocês for na terça já começar lá, comparecer lá, porque na declaração que eles vão te fornecer, põe lá se você participou 75%, ou 70%, ou 100%. 100% dá direito às 4 diárias, né? Se for 4 dias. E se 75% só dá direito a 3 diárias, entendeu? Ou assim por diante. Portanto, vocês procuram a declaração, constar isso aí, que compareceu em todos os dias do curso. Que aí fica fácil a contabilidade para todo mundo. Pois é. Capítulo 3º
do valor das diárias. Artigo 7º. A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos agentes públicos e vereadores da Câmara Municipal de Tiros durante cada ano será de até 50% do subsídio mensal dos agentes políticos. Pois é, então, esse artigo então é o seguinte, nós podemos ter 2.000 diárias só no ano. Não, 2.250. 2.250 de diária no ano. Não, mas curso, né? Curso é uma coisa. Isso aqui é só para esse aqui no modelo que ele me deu, muitas coisas eu não mexi nele. Eu também concordo com o Ivan. Afinal de contas, tem que ir na Assembleia. Não, e a gente acaba indo no deputado, o ano todo, que a gente tem sempre alguma coisa. Hã? Tem que sair, né? Geraldinho, repete isso aí para nós, por favor. A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos agentes públicos e vereadores da Câmara Municipal de Tiros durante cada ano será até de 50% do subsídio mensal dos agentes políticos. É porque aí por ano é para gastar só 2.000. Eu tirei uns parágrafos, me chamou lá. Só 2.000. É muito pouco para o vereador. Não é parágrafo, isso é o artigo. É o artigo 7. É muito pouco para o vereador, 2.000 no ano de diária. Pois é, mas não fazer nada não, o valor, 50% do valor mensal dos agentes. Deixa eu te falar aqui, o Vantuil, se ele for pegar as diárias dele, que ele tem que trabalhar na Caixa o ano todo. Não, mas esse é o arquivo. Tá, não, eu estou dando só um exemplo aqui. Esse é outro caso. Mas se fosse constar nesse caso aqui, não daria para o ano seu, que você tem que ir lá. Não dá para o ano todo. Mas aí já entra aqui, ó, já vem em seguida. Para prestar serviço, para prestar serviço da Câmara. Serviço não. Para continuar? Vamos discutir isso aqui, ué. Eu acho que tinha que tirar esse parágrafo. Eu acho que esse esse artigo. Vamos discutir aqui, ué. Eu acho que tem que tirar isso. Isso aí não tem jeito de se prever, não. Mas ele quer que limita. A gente quer que você mas isso aí é sem ordem. Ele vai fazer tudo que ele quer também, não, que não tem jeito, não. Eu já fui lá, é muita coisa que ele tirei, ele não concordou de jeito nenhum. Ele não pode direcionar essas coisas. Eu acho que tem um poder totalmente diferente. No máximo 100% do salário, do salário do ano, pelo menos isso. Eu acho que não devia limitar. Não pode dizer isso. O valor de um salário por ano. Se existe a necessidade de viajar e existe o dinheiro, se existe o dinheiro, porque vai que a gente não gasta nem um centavo. Eu, por exemplo, esse ano, eu acho que eu fiz né? Eu não vou viajar mais. Tudo bem, até gastei menos. Mas se o ano que vem eu fizer um curso e precisar de ir em Brasília depois, ou no Tribunal de Contas, em algum lugar, como eu vou do meu bolso? Inclusive, aquele dia mesmo que a gente teve lá, ele falou que se a Câmara tiver o dinheiro, ele tendo dinheiro para pagar, a gente tem o direito de fazer o curso. Ele falou pra gente. Uma outra coisa. Nós fomos presidente aqui. Mas você tem o caso do Ivan para ele também. Ele não concorda com 2 cursos do ano também, não. Você não concordou também, não. Mas eu não tenho que concordar com porque você falou de fazer outro agora, eu contei, eu falei, não, mas isso aí já é o seu, isso aí eu não concordo também. É poder independente. Deixa eu te contar aqui. Então qualquer curso não ultrapassa aí não, gente. Qualquer curso não ultrapassa aí. Curso. No máximo, às vezes eu dou R$1.000, tem mais 1.250 para frente ainda, para outra. Não, mas é pouco. 1.500, né? Se for gastar 1.000, tem mais 1.500. No caso, é valor do... Pois não, aquele curso é 3 diários no mínimo. Tem gente que dá para fazer com menos. Pois é. Não, vamos fechar esse trem em 75%, então. Eu acho que não devia limitar. Porque você não sabe se tem tribunal de contas. Se você quiser aqui recordar, a gente muda ele aqui, não precisa nem fazer emenda, não. Eu digito outra folha dessa. Digita outra folha. 75%, vocês querem? 75% da conta aí, Ivan. Não, eu acho que não devia limitar. Geraldinho, pega mas limitar quem é que limita? Geraldinho. Eu discuti isso com ele. Pega seu calculador aí, seu telefone aí. Vem 4.500 menos 25%. 4.500 menos 25%. Menos 500, 600. É isso. 3.275, não dá mais. 3.500, é 4.500. Não, você vai fazer o seguinte: 4.500 menos. Por que 4.500? 4.500 no salário. Menos 25%. É menos, né? É o salário bruto? Faz?
Menos 25%. O telefone meu não foi. 3,375, falei com você. 3,375. Vocês decidiram. Fica razoável. Eu ponho a caneta aqui e depois não vou nem fazer emenda. Nós 3,375 fica razoável. 375. Que eu, Só altera essa que eu vou contar uma coisa pra vocês. Toda hora. Não. Isso é cada vereador. Esse É o ca- salário mensal de cada vereador. Não, esse aqui é o seguinte, né? Que é, esse aqui é, Não, isso aqui você tem liberado 375 para você poder fazer as suas coisas no ano. um ano. Cada vereador. Eu acho que não devia limitar. Cada isso, vereador. não. Eu acho que não devia limitar isso, não. Eu acho que tem que tirar esse artigo aqui. Vocês que sabem. Vamos passar de votação, mas vocês que sabem. Dinheiro da Câmara para os vereadores, para necessidade. É, tá? Eu sou contra limitar isso. Ô, Ivan, mas deixa eu falar aqui. O ano que vem nós faz a emenda mesmo. Se quiser fazer 2, eu deixo. Vamos deixar esse tender cheio, que o promotor está pegando, meio pegando. O ano que vem nós faz a emenda nesse projeto. Pode mudar. Entendeu? 30 avos. Você queria 10 reais pelo fundo. Não, mas doutor, mas isso aí é 4.520 por 30, dá 150 reais. Dá não. Por diário, o doutor que queria que fosse. Não dá nem o... A questão dele era essa. Não dá nem pra pagar o hotel, não dá nem pra pagar o hotel lá. Ó. Ei, então. Eu queria sugerir. O dele modelar é 30 avos. Fala nisso. Eu tenho que fazer igual o doutor Francisco falou. O doutor Francisco falou assim, eu estava com uma dele, falou assim, ué, doutora, qual que é a sua diária, o promotor? Qual que é a sua diária? Você não fica no hotel sim, sim, sim? Por que nós somos diferentes? 75%. Eu acho que tinha que tirar esse artigo, do meu ponto de vista. Ué, se vocês quiserem passar, vamos passar de votação, mas vocês que sabem. Não, pois é, um acordo, aí passa de votação se quiser, ué, às vezes o Ivan não concorda, né? Não, eu tô com a maioria aqui. Eu acho absurdo a limitar diária. Hã? Não, nunca gastou, mas vai que precisa de gastar. Vai que... Às vezes você pode prejudicar até o presidente. Então vamos ver, mano. Vamos deixar esse desse jeito por enquanto, para depois precisar e volta nesse artigo. Risca ele aqui, nós faça ele. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às diárias pagas àquelas que se deslocam para outros municípios para realização de serviços tais como pagamento de despesas em bancos que não possui agência nesse município, reuniões em órgãos públicos ou realizar aquisição de material de expediente para essa Câmara, caso o comércio local não disponibilize esses serviços e que são realizados mensalmente em quantidade não prevista. Deixa eu dar só um exemplo. Comprovadamente. O ano passado eu tive que levar 2 vezes por causa daqueles computadores, daquele negócio do site da transparência. Tive que ir lá 2 vezes. Não sei quem foi lá comigo uma vez, não sei se foi, 2 vezes. E agora, aí nesse caso aqui agora a gente está amparado, que se precisar de alguma coisa que não tem aqui em Tios, tem Aqui eu vou sacotar no mínimo 2 vezes todo mês. Ontem, dia 20 de doença, pagou ele assim da Câmara. Você passa para os vereadores. Não, tem que ir lá, porque lá tem que ser feito assim. Não tem caixa aqui, não. Essa conta E outra coisa, conta que não pode particular. Ivan, não aceita nem outra que não tem jeito de pagar nem a luz, telefone, nem água. Não, mas nesse caso aqui é certo. Tem que Isso aí é uma pagar coisa, né, tudo diferente, né? na caixa. Precisa fazer? Tem base. Ué, claro, claro. Gasta, caiu, hein? Agora tem esse artigo aqui, que tá dando os poderes para fazer isso. Entendeu? Porque não tem condição também de você ir lá 2 vezes para o Beição Otário, 3 vezes no banco. Tá? Artigo 8º. O valor das diárias de viagem a ser concedidas pela Câmara Municipal de Tiros são os constantes da tabela abaixo. Valores das diárias de viagem. Mandato eletivo, cargo, emprego e função. Vereadores e servidores.
Deslocamento para BH e outros estados, R$ 500. Deslocamento para Brasília, R$ 800. Deslocamento para os demais municípios de Minas Gerais, distantes a mais de 100 quilômetros de Tiros, R$ 350. Deslocamento para os demais municípios menos de 100 quilômetros de Tiros, R$ 175. É o caso de São Gotardo. Agora, igual... Os pagamentos aí. Agora vai ter... O táxi é 120, 130. Só que na hora que você fala que a nota com a Câmara, eles incluem o... Vai lá para 300. os tributos. Aí joga do 875, que é o preço aí. Mas tá certo, é isso aí mesmo. Agora deixa eu te perguntar outra coisa também, porque aqui as diárias do Executivo também é taxado pela Câmara, tudo. Ele não pegou nada nisso, isso aqui é só do Legislativo. Não, do Executivo já foi votado, sabe? Esse aqui, esse projeto é do Legislativo. O Executivo ele já tem a tarefa dele. Pois é, mas foi o Executivo, ele não vai notificar ninguém lá e está pegando de pé só do... Não sei, porque o nosso aqui... Deixa o dia que mandar aqui. Vai, do Executivo, separado. O nosso mais é porque cobrou mais do que vocês têm lá, né? Precisa atualizar, para que não tenha legal, né? Não é bom para nós. Fica certinho. Solicitação das diárias. Artigo 9. Peraí, eu volto aqui, por exemplo. Mas isso aqui tem essas diárias para o próximo ano, tem reajuste que está contando aqui no projeto para frente? Ah, para do artigo que falou. Não está não, o Antônio sabe, eu não li esse projeto. A de 500 está falando. Não, tem que ter um reajuste para o ano que vem. Ano que vem sobe os trens e subir tudo. Tem que ter 3%, conforme o índice do NPC. Conforme o isso aqui NPC, também tem que ter um reajuste. pelo reajuste... Daqui 5 anos está os mesmos, R$500, e aí? Pois é, mas esse reajuste não é pelo valor do salário, não? Nós temos que abrir um parágrafo, que é um castigo. Colocar um índice de... Do NPC. O índice do NPC, 6%, 7%. Por baixo, né? Esse índice aí, porque isso realmente isso vai ficar passado. Aí daqui 2, 3 anos ainda não dá, né? Essa viagem para São Gotardo aqui, você não dá como fazer mais não. Nem seu carro, gasolina de sobe todo dia. É igual tá falando aqui, pra você ver, sobre aquele, né, João? voltando lá atrás, nesse mesmo Não dá pagar nem o petróleo depois. projeto aqui que está falando agora, sobre o valor que está, por exemplo, que é 75, como lá atrás, é 75% do salário. Se o salário subir, vai subir automático. E aí, sobre esses daqui, os deslocamentos, vai ter o reajuste. Esse de 500 qualquer coisa. Aham. Agora, esse aqui não está colocando isso mesmo. Ué. Mas já obedecendo, né? Obedecendo o NPC, entendeu? Aqui que vem esse artigo que mostrou todo. O valor do conforme o NPC, anual. O índice de inflação do consumidor de Porque aqui pra você ver, a Câmara não tem carro. A gente desloca daqui com o carro da gente, gasolina, estrago de carro, de pneu, por Reginaldo, interesse. igual a questão do João aqui, a Câmara não pode falar em salário mínimo, né? Subsídio sobre prestação de conta. Eu estou mentindo demais para negar uns 15 salários. podendo ser ajustado anualmente de acordo com o índice nacional do preço ao consumidor. E aí tem problema. Índice nacional de preço ao consumidor. Mas vocês acham que está certo? Já tem uma correção nela aqui, ué. É de acordo com o que a gente ganha. Provavelmente. Essa quantidade. Hã? De lá essa quantidade. Pois é, ué. O valor da diária, tá certo. Daqui uns dias não dá para comprar só um litro de gasolina. Pois é. Pois o salário é ajustado todo
Mas aqui não é porcentagem, aqui é valor fixo. Pois é, Se fosse porcentagem, espera. Se fosse 20% de salário, um trem assim, era... Deve ser ajustado anualmente de acordo com o índice nacional. porque se for o 4 de diária lá, por exemplo, aí dá 2.000, aí já está passando do índice, se puder ir lá 2 vezes, já não está pegando 75% já do salário do vereador. Né? Pode mais? Artigo 9º. Salvo casos de comprovadas urgências, devidamente justificada, a solicitação de diárias deverá ser feita em até 24 horas antes da data da saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pela Secretaria da Câmara Municipal de Tiros. Ela está com o formulário agora da solicitação. Aí se tiver datas diárias, cada prova vai ter formulário. Não, esse aqui é para casa. Não, é a hora que vocês estão. É caso raro esse aqui. Mas mesmo para as diárias, outra coisa que eu não falei, na solicitação de diária, tem o formulário próprio para a secretária de casa. Se for sancionado agora, aí vocês vão, constam o curso que vai fazer, os dias tal, o formulário está lá, aí vocês assinam, o presidente vai assinar. Parágrafo único. A concessão das diárias está condicionada ao requerimento prévio pelo beneficiário e a autorização expressa do presidente da mesa diretora ou do ocupante de cargo com atribuições similares, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou verificar a falta de disponibilidade orçamentária e financeira. Isso é tranquilo, isso é tranquilo. Capítulo 5º, do uso diário. Artigo 10º. A diária é devida a cada período de até 24 horas de afastamento da sede do município, tornando-se como termos inicial e final a contagem dos dias, com base na hora da partida e da chegada. Esse aqui, ele, por exemplo, gastar sua viagem com o celular fosse Sai 6 horas da manhã. 6 horas, ele queria que fosse, doutor, mas a viagem é a mesma. Né? Lá é o mesmo. Você demorando ou não demorando? Aí eu acrescentei, até 24 horas, porque a viagem normal até 24 horas. Ué. Então eu queria que fosse estipulasse por 6 horas, tanto, para a viagem é a mesma. Aí eu queria que reduzisse. Às vezes pega um tráfico. 75% se fosse até 6 horas. Aí ele concordou. Artigo 11. As diárias não serão devidas nas hipóteses abaixo relacionadas. Inciso 1º. Quando o deslocamento se der para a localidade onde resida o vereador ou agente público. Isso é normal. Né? Se o vereador mora no China, a Câmara não tem nada. Inciso 2º. Cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e hospedagem. Só um minutinho desse artigo 2º aqui. Leia ele para nós, por favor, Dinho. Segundo? Isso. Cumulativamente... Não, o artigo 2º. Não, artigo não, versículo 2, o segundo aqui. Artigo. É o versículo 2. Inciso 2º. Cumulativamente com outras retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e hospedagem. Isso puxa do primeiro, porque eu conto assim, embora, por exemplo, no Chile, vem que vai aqui, a Câmara não tem nada disso, nem alimentação. O segundo Isso aí está falando também, se você receber diária, Isso. se for, você não pode vir com mais despesa. Diária você tem que cumprir seus compromissos. Cumpre tudo, né? Entendi. Artigo 12º. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diárias indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Parágrafo único. Respondem solidariamente pela concessão e recebimento
indevidos de diárias de viagem do beneficiário, a autoridade concedente e ordenador de despesas. E é o caso, pegar, por exemplo, se você quatro viagens, mas se não comprovar que você tem que serviço, devolver a viagem. Artigo 13º. É vedado o reembolso de despesas decorrentes da utilização de veículos particular, ainda que tal utilização seja serviço do Legislativo Municipal, nos termos do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 39 do inciso 4º da Constituição Federal. Parágrafo 4º, né, da Constituição Federal. Deixa eu te falar aqui. Isso aqui se você for no seu carro, tiver um acidente ou estragar seu carro, problema é seu. A Câmara não é responsável. Da Câmara, o jeito que você vai de ônibus, de carro. A diária já é para cobrir tudo. Igual nesse caso aqui também, eu vou ver se entra a minha questão aqui. Como a Câmara não tem o carro, como é que não tem um carro para deslocamento dos vereadores, nesse carro que a gente vai no carro particular da gente, tem como aquilo sobre o passo livre do pedágio, que como nós Não. Só carro oficial. Só carro oficial. Só carro oficial. Se o carro tiver a placa de Minas Gerais ou de alguma prefeitura de Minas Gerais, já passa livre. Se não tiver, não. Isso não precisa nem contar. Todas as prefeituras, automaticamente o governo do estado já arruma. Para todas as câmaras de Minas e todas as prefeituras de Minas. E todos os órgãos do governo de Minas. Então, eles têm acesso livre em todo pedágio. Se não tiver placa do estado ou do município, não precisa. Porque um dia eu passei lá no então, pedágio. do Tribunal de Justiça, que coisa. Porque eu passei um dia no pedágio e perguntei à moça lá se, como a gente é vereador, se a gente tem esse benefício. Ela disse que sim, entrar no. Tem, o vereador tem no carro oficial. No carro oficial. No carro mesmo. oficial. Como se fosse o carro da Câmara. Entendi. Né? É uma coisa a gente discutiu isso lá atrás, o povo não comprar, né? Se não concorda, não dá problema. A Câmara de um carro, toda hora. Um quer que leva, outro não dá conta. Não, dá para comprar carro com a Câmara, não. E é ilegal também, né? Ficar saindo. Não, legal. É legal? Não pode. Só porque se tiver um carro aqui, só eu acho que a gente é obrigado. Porque carro é pra isso. Entendi. Não, meu filho, você tem que Então vamos lá. ficar duro, senão tem que comprar um ônibus. Capítulo 6º do pagamento das diárias. Artigo 14. O pagamento das diárias será efetuado mediante regime de adiantamento, com realização de empenho prévio, por estimativa, nos termos do artigo 68 da Lei Federal número 4.320 de 64. Artigo 15º. Deverão ser formalizados processos para concessão de diárias instruídos, pelo menos, com os documentos e informações a seguir indicados. Formulário preenchido, inciso 1º. Formulário preenchido pelo requerente, indicando o motivo do afastamento, a duração, a quantidade e o valor total de diárias solicitado, conforme o modelo fornecido pela Secretaria da Câmara. Inciso 2º. Relatório circunstanciado que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades realizadas na viagem. Inciso 3º. Indicação do meio de transporte a ser utilizado e dos horários previstos para embarque e desembarque. Falta aí. Vai indicar o meio de transporte a ser utilizado, você acha que não tem muito. Não, pode tirar isso aí. Não tem jeito. Se fosse táxi, né? Pois é, ué, não tem que contar, não. Já pegou de água, pode ir de ônibus, pode ir do seu carro, pode ir o que quiser, né? A gente chega a ter, tirar força que eu nem passei com Porque como é que você vai? Aí você tem que dar o número da placa, fazer o pôr no ofício? Recordei os. Indicação do meio de transporte, né? Esse aqui vai cortar ele, né? Eu vou cortar ele aqui.
peguei, não. Eu estou pegando já para ir dizendo. É. Vamos lá, o quarto vai ser terceiro. Deferimento do pedido confirmado ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor. Quinto. É. Nota ou comprovante de empenho ou de subempenho da despesa e recibo do interessado. Isso aí, no caso, é o certificado, né? Parágrafo único. Ah, na ata aqui. Não. Ah, não. Ah. Ah, é o mesmo que você falou aqui em cima, aqui, é o mesmo procedimento daquele lá atrás. Ah. Ela vai empenhar e vai ver o que foi consumido. Não Parágrafo adianta. único. Se você prestou conta de 3 diárias, tem que devolver uma. Isso aí é certo também. Certo. Eu acho que tem que... Na hipótese de não coincidência Devolve tudo. entre O caso dessas quatro. Emergência lá, você tem que vir embora, É. sabe? Então, isso aí... Parágrafo 1. Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedidas e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução de diárias não utilizadas ou, alternativamente, a ampliação do período e a complementação do valor devido. Aí nesse caso aí, por exemplo, às vezes eles mandam. Não ficou lá, tem que devolver. Pois é, não, eu falo assim, às vezes eles mandam, igual tem 3 dias de curso e o primeiro, no caso eles mandam 4. O primeiro dia é só o credenciamento, não é? Pois aí, se, por exemplo, se nem quiser ir no credenciamento, falar assim, a gente vai estar lá para dormir para amanhecer. Isso. Então ele está incluído, é o que estava resolvido. Isso, aí a gente comparece lá no credenciamento, assina, Deus do dia. Isso. Isso, não, isso aqui é até bom, sabe por quê? Porque é no caso, por exemplo, que às vezes, quando a gente ia, antes da gente discutir aqui, pôr um projeto, a gente ia falar, não, hoje é só credenciamento, você precisa de hoje, pode ir amanhã. Mas como no outro dia a gente já tinha que estar lá 8 horas da manhã, fica complicado, tinha que sair 3 horas da manhã para estar no dia certo, né? É, melhor vai um dia antes, assina o credenciamento e descansa. Capítulo 7 da prestação de contas, artigo 16. Em todos os casos de recebimento de diárias de viagens previstos nesta lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatórios circunstanciado de viagens no prazo de 5 dias úteis, subsequente ao retorno à sede, devendo para isso utilizar o formulário providenciado pela Secretaria da Câmara. Parágrafo único. Em caso de comprovação de que o beneficiário recebeu diárias em excesso, este ficará sujeito a desconto integral das diárias indevidas em folha de pagamento, sem prejuízo da sanção prevista em lei. Aí pode desconto, né? Artigo 17. Integral. Uhum. É, desconto integral. Uhum. A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de contas será do solicitante e caberá ao presidente da mesa diretora ou ao ocupante de cargo como atribuições similares, a fiscalização e o pagamento. A autoridade que conceder arbitrar diárias
em desacordo com a lei, responderá solidariamente com o benefício pela reposição da importância indevidamente paga, sem prejuízo às sanções previstas em lei. O presidente da mesa diretora ou ocupante de... O presidente da mesa diretora ou ocupante de cargo com atribuições similares, poderá delegar ao responsável pelo controle interno as atribuições de fiscalização e pagamentos, atendidas as condições estabelecidas em ato normativo próprio. Só um minutinho agora, deixa eu te falar aqui, Rodrigo. Nós não temos... Quem que é o controle interno aqui da Câmara? O controle interno aqui não tem. Ele Nós tem temos... o controle, por exemplo, doutor, lá só tem a secretária e a tesoura e a contadora. Contadora. A contadora não pode, a secretária já é da licitação, presidente da licitação. Aham. Eu falei, isso não tem como, ficou assim, sabe, não respondeu nem nada. Porque nós devemos ter os controles internos, não tem funcionário para ocupar 3 pessoas no caso, né? Nós não temos funcionário para isso, porque ele concordou, ficou calado. Não, então tá bom. O nosso controle interno... Porque o controle interno é de suma importância na administração. Né? Mas eu queria saber se ele não pegou nisso aí para arrumar. Artigo 18. Porque o controle interno As informações relativas às despesas com viagens deverão ser inseridas no sistema informatizado de controle interno da Câmara. Artigo 19. Incumbe ao responsável pelo controle interno da Câmara Municipal o dever de preencher no sistema as informações relativas às despesas com diárias de viagem, mediante a elaboração de relatório mensal que indique o nome do beneficiário, o total dispendido com diária, a data inicial e final do afastamento, a motivação do afastamento, bem como informar-se os beneficiários prestaram contas do afastamento. Estou ajeitando. Artigo 20º. Circula ali. Artigo 20º. Independentemente da determinação prevista no artigo anterior, é obrigatória a divulgação mensal de relatórios circunstanciados, explicitando os gastos com diárias de viagens concedidas pela Câmara Municipal de Tiros no portal da transparência, seja no site oficial da Câmara, seja no site oficial do município, nos termos do artigo 8º da Lei de 12.527 de 2011, com o artigo 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aí, todos que fizeram diário até hoje, está no portal. Só puxar lá que vira. Então, isso já está funcionando. Parágrafo 1. O relatório mencionado no caput deverá conter, no mínimo, o nome completo do beneficiário, o período do afastamento e justificativa do afastamento e o valor total dispendido pela Câmara Municipal. Artigo 8º. Disposições finais. Artigo 21. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas inexistentes e suplementadas de necessário, se necessário. O cara foi falou não. Deixa eu checar aquele caminho aí.
Artigo 22. O presidente da Câmara Municipal ou ocupante de cargo com atribuições similares tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais necessárias ao fiel cumprimento desta lei. Artigo 23. Revogadas as disposições em contrário, especialmente na Resolução número 001 de 2014, de 3 de fevereiro de 2014. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tiros, 27 de agosto de 2018, Cantoria Marinho Teixeira, presidente. Se a gente aprovar ela agora, aquela última que nós fizemos acabou tudo, zerou tudo. Não, mas agora tem que ser sancionado pelo prefeito. Tem que esperar. Não, estou falando agora não, estou falando agora, se a gente votar e for aprovado agora, depois que for sancionada, essa lei, a antiga lei, não tem nada dela mais, acabou tudo. Porque a resolução acabou. Acabou tudo. Esquina substituir a resolução. Viu? Aqui está falando. Tá. De 2014, Revoga a disposição em contrário, especialmente a resolução número 01 de 2014. De 3 de fevereiro, que é a última. eu lembro dela. Ela morreu. Sancionou que ela morreu. Não, Bom, gente, vamos então aos pareceres das comissões, começando pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1 de 2018, de autoria do vereador Vantuil Maria Teixeira, que estabelece regras e valores para concessão de diárias de viagem aos servidores do Legislativo e aos vereadores. O vereador presidente, seguindo orientação do Ministério Público, apresenta projeto de lei que estabelece regras e valores para concessão de diárias de viagem aos servidores do Legislativo e aos vereadores. Não se vislumbra qualquer vício de iniciativa ou ilegalidade capazes de impedir sua regular tramitação. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se imperfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Em face do exposto, a proposição atende ao requisito jurídico, constitucional, legal e regimental, observando ainda a boa técnica legislativa. Por todo o exposto, votamos pela sua aprovação. Sala das Comissões, 3 de setembro de 2018, Elias Dias Coelho, presidente da comissão, João da Cruz, relator, Marcos Roberto de Lima, membro. Todos assinados. Passar também para ver o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de contas. Eu peço ao relator da comissão, o Ivan, que faça a leitura. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parece. Só mais uma coisa aqui, antes de passar, pode? Interromper aí. Deixa eu te falar aqui, doutor. Nós colocamos aqui ó, nesse artigo aqui, ó. No caso, aqui, disposto no caput, aqui, ó. Aqui, ó. A quantidade máxima de diárias de viagens a ser concedida aos agentes públicos e vereadores da Câmara Municipal de Tiros durante cada ano será até 75% do subsídio mensal dos agentes políticos. Certo? Então, o agente político, nós somos agente político. O servidor não, ele tem 75% do salário dele ou do nosso salário? É do nosso. Também. Mas aí fala, tem um lugar que explica direitinho, peraí. Entendeu o que eu estou falando? Porque o funcionário tem o mesmo valor que o nosso para viajar. Não é isso? Você for lá em Belo Horizonte com 75 salários dela, não compensa, não, coitado. Da São Gotardo. 500, 300. Não. Está estipulado, mas tem que declarar que eles também têm o mesmo valor. Todos obedecem. É o 75%, será até 75% do subsídio mensal do agente político. O outro, todos eles vão obedecer isso aqui, né? Dos agentes políticos. Pode ser o servidor que vai, mas vai obedecer o salário. Concedidos por vereador durante cada ano será de até 75% do subsídio mensal dos agentes políticos. Tá certo. Até de início você falou que não, eu falei, mas doutor, mas a viagem é a mesma. É a mesma o servidor, coisa. ele vai na mesma viagem, vai gastar a mesma coisa. Vai gastar, mesma coisa.
Então tá certo. É que, só para tirar uma dúvida, que enquanto está a tempo, né? Parecer da Comissão de Fiança, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer do projeto de lei do projeto de lei 01/2018, de autoria do vereador Vantuil Maria Teixeira, que estabelece regras e valores para a concessão de diárias de viagem aos servidores do Legislativo e vereadores. O vereador presidente, seguindo a orientação do Ministério Público, apresenta o projeto de lei que estabelece regras e valores para a concessão de diárias de viagem aos servidores do Legislativo e aos vereadores. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pacificou o entendimento que as diárias têm natureza indenizatória, portanto, a prestação de contas ser feita de forma simplificada através de relatórios ou de apresentação de alguns comprovantes específicos relativos às atividades exercidas na viagem, desde que exista lei própria regulamentando o pagamento das diárias. A Corte de Contas manifestou também que os valores recebidos pelo servidor público, em virtude da realização de viagem de serviço, devem ocorrer em razão do exercício da função pública em local distinto, aquele que o servidor trabalha, e mediante necessidade de serviço sendo destinado a compensar por gastos realizados com hospedagem, alimentação e locomoção. O referido tribunal consolidou ainda que esse entendimento aplicável nos servidores públicos também se aplica aos agentes políticos, ou seja, ao prefeito, vereadores e secretários, etc. A lei proposta vem cumprir a orientação do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, regulamentando o pagamento de diárias. Em resumo, o projeto estabelece as hipóteses para permitir viagens e concessão das diárias, os requisitos autorizativos, os procedimentos, prazos, comprovação de despesas, reembolso, valor da diária, prestação de contas, etc. O TCE já recomendou que os administradores regulamentassem o pagamento de diárias de viagem, considerando que esta é a forma mais segura e transparente de se processar tais despesas. Voto em te exposto, votamos pela aprovação da proposição. Câmara Municipal de Tiros, 3 de setembro de 2018. Membros da comissão, presidente João da Cruz, Ivan Pereira nos relator, Geraldo Santos, membro. Pois é, gente, então é isso aí. Acho que essas alterações a gente faz lá embaixo depois, né? Mais alguma discussão sobre isso aí, né? Sobre a matéria? Bom, já com os pareceres favoráveis, então vamos à aprovação do projeto, né? Começando pelo Reginaldo. De acordo, senhor presidente. João da Cruz. Elias, Marcos. De acordo. José Mário. Ivan. De acordo. E Geraldo. De acordo. Portanto, aprovado por todos edis presentes. Outra coisa também que eu até fui a Patos para ver que nós estamos preparando é o orçamento da Câmara para a gente, que vai ser incluso no orçamento da Prefeitura, para trazer para a gente aprovar. Deixa sem entrar na filmagem desse pai. Se pede fazer isso. Não, não tem problema não. Não vou falar nada. Então são muitas coisinhas, a gente tem que completar o nosso orçamento. Nosso orçamento ele é muito vago. A própria assessoria achou também, então eles pediram para mandar para eles o que a gente encaminha para a Prefeitura, que é o da Câmara, para ele estar analisando e ver as possibilidades de alterar alguns dados. Sabe? Portanto, mandamos para lá e até setembro, agora nós temos setembro para enviar para a Prefeitura para ser incluso no orçamento para o próximo ano. Então, essas despesas que às vezes a gente não pode gastar, que está segurando a gente, às vezes no próximo ano a gente vai poder gastar elas dentro da legalidade, né? Então, seria isso aí. Agora, diante do projeto já aprovado, eu vou pedir Tem mais nenhum assunto? Dona, vocês têm algum assunto a falar mais, gente? Eu tenho dois questionamentos a pedir do povo de Tiros. A respeito dos banheiros públicos ali na Praça Santo Antônio de Tiros, o pessoal está reclamando muito que
todas as cidades têm os banheiros femininos e os masculinos, então eles estão pedindo se tem como a gente está enviando, mandando um ofício para a prefeitura para estar podendo fazer os banheiros, que em todas as cidades, que é as praças principais, que é a pública da cidade, tem os banheiros, se tem como a gente está pedindo um ofício para estar mandando para o prefeito para estar fazendo isso, que inclusive até em época de festa, tendo os banheiros, não tem aqueles gastos com o banheiro temporário, né? Esses dias eu até estava conversando com o André, eu até pedia para ver se a gente faz uma reunião com ele. E se ele vem aqui para a gente fazer uma reunião, estou passando a hora de ter uma reuniãozinha boa com ele, os vereadores tudo, né? Essa hora era bom a gente já expor esse assunto, ver o que pode, se pode ou se não pode. Porque tem 2 banheiros coreto, mas porque o pessoal cobra muito, então a gente toca aí. Porque o coreto tem, agora ele está funcionando, né? Lá tem 2 banheiros, o feminino e o masculino. Isso. Não, porque não é toda vez, às vezes tem gente que passa clicando, porque às vezes passa lá, está fechado e... Ah, tá. Mas agora abriu o coberto lá, né? Pessoal, Mas eu vou te contar uma coisa, não é fácil não. Patrimônio tombado tem que ter autorização lá de cima. Hoje, esse patrimônio tombado não A deixa não. respeito da ponte lá embaixo, você falou alguma coisa com o André? Falei nada, senhor. Vocês não... E- Você tem que ir cá, você me lembra, mencionando né? demais, porque apontar um perigo doido lá sem guarda-mão, guarda-mão. Vicente de Lima. e E o Eli pediu, eu só vou ver, vou falar com mais você, para ver se vocês fazem alguma coisa. Não fiz não, não fiz foi outro. Desse eu não fiz não. Eu tenho que pôr mesmo, porque tem um perigo louco que tem. Parece que só falta de contra, mas e outra coisa também, nós precisamos de reunir outra vez os parceiros e ir lá no hospital fazer uma reunião com o prefeito a respeito do hospital que eu tive lá. Tinha um paciente lá, que a mãe dele tinha machucado o pé, me chamou. Eu tive lá no hospital e falou, vem aqui só para você ver. Eu cheguei lá, a mãe dele não teve como nem ficar lá no local, estava pingando água lá em cima deles lá, com bar de parar outra vez. Lá tá, Vazamento. realmente Pois é, precisa sair uma reforma lá, tá precisando Cheio de reforma. embolor, as paredes estão tudo boloradas de novo, tá precário. Então, Pois é. Eu vou ver se eu consigo agendar essa reunião com o André. Vamos Assim. tentar com o André, vamos fazer um pedido. Nem que pra seja ele. lá, né? O dinheiro que for devolver da Câmara, às vezes ele arrumava mais um montante em cima e dava uma reforma mesmo no telhado. Mas ele está com dinheiro aprovadinho para aquela reforma. Não, mas já tem 3 anos. Não, agora é recente. Não é? Tem. 650 mil Hein? tem muito tempo. Desde quando eu entrei, ele está falando que já ganhou esse dinheiro. Mas convênio é assim mesmo, convênio tem convênio. Demorado. Mas Mas a gente... Lá, a hora que chove, a água desce para a parede abaixo, sim. nas lâmpadas, ele falou, tá estourando lâmpada, a água, como Porque o meu formar lá telhado, tá quente, sempre tá uma estourando. galinha, tem- Eu vou ver se ele atende a gente e faz uma reunião com ele lá, que seja do gabinete dele, né? Realmente, E a gente coisa- agenda, comunica com vocês tudo, também tá todo mundo presente lá na hora, a gente discutir esse assunto, é bom. Não, isso é bom, a gente vai fazer reunião, Vai tipo caixote lá, aí, como é que tem organizado, acontece. Tem que ver o tipo de reforma que vai sair. Mais alguma coisa, gente? Não, só isso. Obrigado. Não. Então, vamos... A ata está mais ou menos para ler aí, já, pai? Não, no projeto não vai ter reserva, já é corrigida automática. Você não citar, não. Emenda, não, viu? Não entra como emenda, né? Faça alteração lá. Então, por favor, faça a leitura para nós. Aos 21 dias do mês de setembro de 2018, às 16 horas, realizou-se no plenário da Câmara a 14ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Tiros, presidida pelo Edil Antônio Maria Teixeira, secretariado pelo Edil Geraldo Roberto Martins. Após constar a presença legal da atividade, o vereador Geraldo dos Santos, conforme consta no livro de presença da Câmara, foi aberta a sessão com a leitura do ofício do Sindicato dos Servidores Municipais de Tiros, solicitando a sede da Câmara para a realização da eleição da sua mesa diretora no dia 21 de novembro de 2018. Sequenciando, foi feita a leitura da ata da sessão especial do dia 8 de setembro, realizada na Praça Santo Antônio, e após a aprovação foi assinada pelos edis. Em seguida, apresentou-se o projeto de lei 19/2018, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras previdências. Após a leitura do projeto assim mencionado,
seguido dos pareceres das comissões permanentes de orçamento, tomada de contas e redação, Constituição e Justiça, ambas favoráveis à aprovação da matéria. O mesmo foi passado em votação, sendo aprovado por todos os edis. Nada mais a tratar referente à ordem do dia, o senhor presidente encerrou a sessão, ordenando que se lavasse a presente ato e que, após lida e aprovado, vai devidamente assinada. Sala das sessões, 21 de setembro de 2018. Oi? Contou. Bom, então vamos à aprovação da ata. Alguma ressalva, gente, sobre a ata? Alguma ressalva, não? Então vamos à aprovação. Reginaldo? De acordo. João? Elias? Marcos? De acordo. José Mário? De acordo, sim, senhor presidente. Ivan? De acordo. Geraldo? De acordo. Portanto, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar, convido a todos para a 15ª sessão ordinária, que será realizada no dia 5 do 10, primeira sexta-feira do mês. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Declaro encerrada a nossa sessão ordinária.